Atahu rabá imnehakeleaher. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Essa foi a pergunta que João Batista mandou os seus 2 discípulos fazerem para Jesus. Essa é a pergunta que o Edivaldo, membro do nível consultoria aqui do nosso canal, fez para mim. Será que João Batista estava em dúvida quando manda os seus discípulos a Jesus para perguntar isso? Com certeza João Batista estava na dúvida. Olha só, imagina você na situação de João Batista. Ele está preso e ele era alguém que veio antes do Messias, anunciando o Messias, fazendo defesa do Messias, dizendo que esse era aquele que Yahvé, que Deus enviaria, e ele, João, era aquele que veio antes, preparando o caminho desse Messias. E o Messias para Israel é um libertador. O Messias é o libertador de Israel. Vou deixar um vídeo para você, vou deixar aqui no card, vou deixar aqui na descrição, você deve assistir, tá bom? É o vídeo, o conceito de Messias. Você vai entender o motivo da dúvida de João quando você assistir e entender o conceito de Messias para um judeu. João havia anunciado esse libertador, que deveria libertar a nação de Israel de debaixo do domínio do inimigo. E agora João, que era a voz que clamava no deserto, que era o arauto desse Mashiach, desse enviado, desse homem que seria o libertador, esse João que fez defesa desse Messias a vida toda, agora estava preso. Olha o contraste, ele anunciava um libertador e agora estava preso por causa, entre outras coisas, desse libertador. E é claro que é motivo para bater uma dúvida, sim. Quando a gente vive muito, se você já viveu 50, 60 anos, você já viveu o suficiente para duvidar de Deus, para duvidar da humanidade, para acreditar que o diabo existe e trabalha no mundo, e para acreditar também que o homem em si mesmo é mau o suficiente para cometer atrocidades. Então, a experiência de vida dá para nós, faculta a nós esse direito aí de duvidar das coisas. E a nossa fé, em certos momentos da nossa vida, ela é testada, como a fé de João Batista estava sendo testada aí, nesse momento. Atahu rabá imnehakeleaher. És tu aquele que esperamos ou havemos de esperar outro? Essa dúvida sempre bate na nossa porta. Se ainda não bateu na sua, provavelmente você não viveu o suficiente ainda. Se ainda não bateu na sua porta essa dúvida, provavelmente você ainda é novo na fé. Ainda não teve motivos para se decepcionar. Mas João, vivendo naquela atmosfera, naquele momento político em que ele vivia, naquele momento histórico, profético em que ele vivia, bateu na porta dele essa dúvida. E Jesus respondeu para João Batista de uma forma que talvez para mim e para você não seria a forma adequada. João Batista recebe de Jesus uma resposta indireta, mas muito eficaz. Uma resposta que eu tenho certeza que completou sim o coração de João. João era profeta, João não era um homem comum, João não era um crente comum. E quanto mais a gente conhece, mais difícil, mais apertado, mais estreito é o caminho que a gente tem que percorrer. Quanto mais a gente conhece, mais dificultosamente Deus fala com a gente. Por meios mais difíceis Deus fala com a gente. Então João Batista passou por uma prova de fé que eu não desejo para você, eu não queria nem para mim, né? Eu acho que Jesus deveria ter respondido para João com um sim bem claro, bem lúcido, para satisfazer o coração de João, um homem que já tinha sofrido muito pela obra, um homem que foi a voz que clamava no deserto anunciando o caminho do Senhor. Ele foi aquele que veio antes de Jesus anunciando Jesus, e agora ele pergunta e ainda recebe uma resposta indireta. Mas quando a gente avalia essa resposta de Jesus, a gente percebe sim que para João o profeta, foi uma resposta satisfatória. Quando Jesus ouve a dúvida de João, que os discípulos de João trouxeram, ele dá uma resposta muito forte, muito extraordinária, que com certeza João Batista entendeu, e entendeu o âmago daquilo que Jesus queria transmitir. Talvez se fosse eu ou você, a gente ia querer um lúcido Ken Ani HaMashiach.
sim, eu sou o Messias. Mas o que Jesus queria para João Batista era ligar João Batista às profecias, às palavras dos profetas. Por isso Jesus respondeu com as palavras dos profetas. Por isso Jesus guiou João Batista para o Logos, para a palavra escrita, para a garantia que os profetas deram de como seria o Messias, do que ele faria, do testemunho que os profetas deram a respeito da obra que o Messias faria. Então, no mesmo momento, na mesma hora, curou muitos de muitas enfermidades e males, e também livrou eles de espíritos maus, deu vista aos cegos e disse: Ide e anunciai a João o que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então nós temos aqui uma resposta de Jesus que liga João Batista à promessa dos profetas, que liga João Batista à obra do Messias. Então, talvez para mim, para você, que não entendemos muito, não entendemos muito de profecia, talvez não fosse uma palavra tão boa quanto aquele Ken, sim, Ani Hamashiach. Sim, eu sou o Messias. Mas para João foi o suficiente. E essa resposta de Jesus com sinais, com prodígios, com maravilhas, com milagres, deram para João Batista 6 sinais extraordinários de que ele era o Messias. O primeiro, os cegos veem. O segundo, os coxos andam. O terceiro, os leprosos são purificados. O quarto, os surdos ouvem. O quinto, os mortos ressuscitam. O sexto, aos pobres é anunciado o Evangelho. E esse quinto sinal aqui, somente o Elohim Haim, o Deus da vida, poderia fazer, que é ressuscitar os mortos. Ele tem controle sobre a vida e a morte. E isso foi suficiente para João Batista. Muitas vezes Deus não responde do jeito que a gente quer. Muitas vezes Deus não vai na nossa perspectiva. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele responde do jeito que Ele quer, quando Ele quer, no momento do Kairos, no tempo oportuno, Ele responde. E isso deve ser suficiente para nós. Nós precisamos tentar entender a perspectiva de Deus. Nós precisamos tentar entender a resposta de Deus. Momentos de dúvidas são momentos perigosos na nossa vida. Momento de dúvida é momento perigoso no nosso ministério, na nossa vida espiritual. Então, nesses momentos, nós precisamos nos apegar a Deus, confiar em Deus. Nos momentos de prova de fé, nos momentos de dificuldade, você precisa lembrar dos momentos bons. Nos momentos de dificuldade, você precisa lembrar dos momentos em que você estava rindo na presença de Deus, alegre na presença de Deus e confiando em Deus, tá bom? Por isso tem que ter memória. Crente tem que ter memória. O servo de Deus precisa ter memória, se lembrar dos tempos bons, para se agarrar a eles nos momentos de dificuldade e nos momentos de dúvida. João Batista estava em dúvida? Estava. Você já esteve em dúvida? Eu já estive em dúvida. Eu já vivi o suficiente e já tive experiências amargas o suficiente para desacreditar de Deus. Mas nos momentos de prova, de dificuldade da minha vida, nos momentos de prova de fé, eu tinha experiências vivas suficientes para lembrar, para ter certeza que Deus existe. Nos momentos bons, eu guardei os momentos bons. Eu coloquei eles no meu coração, na minha mente. E aí, nos momentos de prova, eu fui suprido por essa fé. Essa fé me amparou. Esses momentos bons, esses momentos onde eu vivi coisas com Deus que somente Deus poderia fazer. Então me agarrei a esses momentos. E então toda dúvida foi dissipada. Mas que ela vem, que ela nos ataca, que ela bate a nossa porta, a ponto sim de nós perguntarmos: és tu aquele que havia de vir ou temos que esperar outro? A dúvida chega e nos faz fazer esse tipo de pergunta. Então, para a gente concluir esse vídeo, João Batista estava na dúvida se Jesus era o Messias? Sim, ele estava. Mas ele foi confortado. E ele foi confortado, querido, pela palavra escrita.
Ele não foi confortado por profecias que um ou outro entregaram para ele. Ele não correu atrás de profecias. Ele não correu atrás de profetas. Ele correu atrás de Jesus. É isso que nós precisamos fazer quando vier a dúvida. É isso que nós precisamos fazer quando nós estivermos com a nossa fé sendo provada. Quando nós estivermos em momento de dificuldade. Não vamos correr atrás de um profeta. Não vamos à pitonisa de Endor, como Saul foi. Não vamos correr atrás de homens. Vamos cair aos pés de Jesus e vamos perguntar para Ele, porque Ele entende as nossas dúvidas, Ele entende as nossas dificuldades. Ele vai entender o porquê que nós estamos perguntando isso. Porque Ele é Deus. E se Ele não entendesse as nossas fraquezas, não valeria a pena servi-lo. Mas Ele entende as nossas fraquezas. Ele entende as nossas dúvidas. Ele entende todas as nossas dificuldades. Então pergunte para Ele. Chore aos pés dele. Coloque todas as suas dúvidas aos pés dele. Porque ele vai te dar boa resposta. Como a que deu para João Batista. A resposta de Jesus levou João Batista a confiar no Logos. No texto escrito, registrado pelas mãos dos profetas. E Jesus, então, ligou João Batista a essas promessas firmes, inabaláveis, que os profetas fizeram a respeito dele. E isso deixou para João uma certeza muito grande de que aquele homem que ali estava era o Messias de Israel. E ele morreu acreditando nisso, confiando nisso. Então, vamos depositar toda a nossa fé em Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Messias. Atahu rabá innehake leacher. És tu o Messias ou devemos esperar outro? Para você, nesse vídeo, a resposta de Jesus é Ken ani hamashiach. Sim, eu sou o Messias. Acredite nisso. Ele é o nosso Salvador. Ele é o resgate por todos os nossos pecados. Ele é aquele que nos garante a vida eterna. É isso então, espero ter tirado a sua dúvida sobre a dúvida de João Batista. E se você gosta dos nossos vídeos, assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição é muito importante para nós. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, é só se tornar membro. Como membro, você assistirá esse tipo de conteúdo. E se você quiser falar diretamente comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai poder falar diretamente comigo e tirar as suas dúvidas. Shalom Lecha, paz seja sobre você e até o nosso próximo vídeo.